Olá, eu sou o Ederson, sou fisioterapeuta da Intensicare, coordenador de fisioterapia, pós-graduado em UTI. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas da educação continuada, né, no modo virtual. Hoje a gente vai falar sobre o desmame ventilatório, né? Então, retirar o paciente da ventilação mecânica pode ser mais difícil que mantê-lo. O processo de retirada do suporte ventilatório ocupa ao redor de 40% do tempo total de ventilação mecânica. Alguns autores descrevem o desmame como área de penumbra da terapia intensiva e que, mesmo em mãos especializadas, pode ser considerado uma mistura de arte e ciência, né? Quando identificar o paciente elegível? A decisão de iniciar o teste de respiração espontânea, ou TRE, deve ser baseada nos seguintes critérios. A melhora clínica do paciente, né, a patologia de base desse paciente tem que estar resolvida. Uma oxigenação adequada, né, o índice de oxigenação, que é a pressão arterial de O2 dividido pela FO2, tem que estar adequada também. E o paciente tem que estar estável hemodinamicamente. Então, quais são os fatores a serem avaliados, né? São 10 fatores. O primeiro que a gente falou, o evento agudo que motivou a VM, tem que ser revertido ou pelo menos controlado, se não deu para ser revertido. A troca gasosa do paciente, um PO2 no paciente tem que estar maior ou igual a 60 miligramas com milímetros de mercúrio ou com o FO2 menor ou igual a 40%. E a PIP desse paciente tem que estar uma PIP mais baixa, entre 5 e 8. Uma avaliação hemodinâmica, o paciente tem que ter sinais de boa perfusão tecidual, independência de vasopressores ou pelo menos em doses baixas, ausência de insuficiência coronariana ou arritmias, com repercussões hemodinâmicas. A capacidade de iniciar o esforço inspiratório, né, para ele iniciar, para ele conseguir respirar espontaneamente. O nível de consciência, o paciente tem que pelo menos despertar os estímulos sonoros, não pode estar agitado, uma agitação psicomotora. A tosse do paciente tem que estar eficaz. O equilíbrio ácido-básico na gasometria tem que estar pelo menos com pH acima ou igual a 7,3. O balanço hídrico tem que estar corrigido, né? O paciente com balanço muito positivo é complicado. Eletrólitos séricos, eles têm que estar em valores normais. E o que não é menos importante, se o paciente vai fazer uma intervenção cirúrgica breve, no caso 24, 48 horas, até o paciente, para não ter o risco de não ter que extubar esse paciente e o paciente ter que ser reentubado novamente para fazer a cirurgia. Então, se ele vai ter essa intervenção próxima, a gente, no caso, se der para aguardar um pouquinho, a gente é melhor aguardar, né? Então, os sedativos, né? Sedativos de analgésico, o paciente tem que estar livre desse tipo de medicação. Não dá para extubar um paciente usando dormonide, midazolam. O fentanil é um analgésico em baixas doses, a gente pode tolerar. O Precedex também, em baixas doses, a gente também até tolera para poder a agitação psicomotora do paciente ajudar, né? Ele não está agitado. E o Propofol também, a gente evitar o uso de desmame ventilatório com o uso de Propofol. As drogas vasoativas, as mais comuns que a gente utiliza na UTI, a noradrenalina, o Niprid, o Incrise e a dobutamina. A noradrenalina em baixas doses a gente tolera, o Niprid em baixas doses, o Niprid controlando ali a hipertensão, a gente também consegue tolerar. O Incrise e a dobutamina já são drogas que o paciente que está utilizando está num quadro mais agudo, então é bom esperar, mas sempre em comum acordo com a equipe médica. E quando iniciar o teste de respiração espontânea? É a redução dos parâmetros ventilatórios, ofertando o menor suporte possível ao paciente. É realizado em modo espontâneo e os parâmetros geralmente esses são os parâmetros que a gente utiliza aqui no Hospital de Santa Maria, né, que é uma pressão de suporte de 7, uma PIP de 5, um FO2 menor que 40% e o paciente tem que tolerar de ficar nesse parâmetro com pelo menos 30 minutos até 2 horas. Ele tolerando aí, então a gente considera ele um sucesso no TRE. Então, quando identificar no ventilador, que é um ventilador, um Bennett 840,
o paciente em modo controlado e aqui o paciente em modo espontâneo, que são os dados, os parâmetros em TRE. Pressão de suporte de 7, a PIP abaixo de 5, a PIP abaixo de 8, né? No caso a gente usa a PIP de 5, e a FiO2 em 25%. Então, esse paciente tolerando ficar com esses parâmetros, a gente considera que esse paciente está apto ao desmame. E quando não, esse paciente não tolera o teste de TRE, no caso o insucesso, né? Os critérios para definir a falha do desmame são um PaO2 baixo, né? Ele não conseguiu manter uma PaO2 ideal com a FiO2 baixa durante o processo, o paciente dessaturando, né? Uma saturação abaixo de 88, o paciente fazendo uma hipercapnia, o PCO2 dele elevando 50 milímetros de mercúrio ou mais, o pH não compensado, uma frequência respiratória acima de 35 ciclos, uma frequência cardíaca elevada, uma pressão arterial sistólica elevada, o paciente agitado e não conseguindo ser controlado com medicações em doses baixas, uma redução do nível de consciência, o paciente rebaixa o nível de consciência durante o TRE, uma sudorese excessiva ou cianose e evidência de elevado esforço muscular respiratório. Então, o paciente que apresentar algum desses sinais ou sintomas, ele é um paciente que não está apto para evoluir com esse teste de respiração espontânea. E quando é o sucesso? Sucesso no treino de respiração espontânea, né? O paciente tem um índice que a gente chama de índice de Tobin, que é a frequência respiratória dividido pelo volume corrente, tem que estar abaixo de 105. Se ele estiver abaixo de 105, quanto mais abaixo de 105, melhor, né? A PI max, o paciente tem que manter uma pressão expiratória maior do que menos 20, menos 25, frequência respiratória menor do que 35, né? O volume corrente maior do que 5 ml por quilo, uma relação PO2, aqui esse autor, o Neme, coloca maior do que 150, mas o que a gente utiliza aqui no hospital é uma relação maior do que 250, e um IWI maior do que 25, que o IWI a gente vai comentar nos próximos exames. Então, esse é o teste, o IWI, que é um teste que ele avalia de forma integrativa a mecânica respiratória, a oxigenação e o padrão respiratório. É um teste bastante divulgado aí nas bibliografias do mundo, é um teste brasileiro. Quem desenvolveu foi o Sérgio Neme, fisioterapeuta do Brasil. Então, valores nesse teste que deem maior do que 25 predizem o sucesso no desmame. Então, o IWI é a complacência quase estática, a gente não precisa ter essa complacência estática certinho, uma complacência quase estática, vezes a saturação arterial de O2, dividido pelo índice de Tobin, que é a frequência respiratória, dividido pelo volume corrente. Então, a pergunta que muita gente faz por conta desse teste, e que é uma das dificuldades de realizar esse teste, que é calcular a complacência estática quando o paciente está em ventilação espontânea. Esse teste, a gente fez um vídeo que está no nosso canal do YouTube, que ele explica como a gente calcular essa mecânica, essa complacência estática. A gente hiperventila o paciente até ele conseguir acoplar um pouco na ventilação, a gente consegue colocar esse paciente em ventilação controlada e consegue calcular a complacência estática. Lá no nosso canal vai ter o vídeo de como calcular essa complacência. Então, avaliações complementares. A gente sempre avaliar, antes de evoluir um paciente para desmame, avaliar os exames de imagem, raio-x principalmente, né, que é o exame mais acessível que a gente tem. Se é um raio-x que dá uma base para a gente evoluir com o desmame. O exame de hemograma, se o paciente está reinfectando ou não, o paciente está com uma hemoglobina baixa ou não. Os eletrólitos, que a gente já falou, é importante que estejam em valores normais. E o aporte nutricional desse paciente é importante porque manter um paciente desnutrido, que está acostumado a uma ventilação mecânica, quando você tira a ventilação mecânica, ele vai utilizar muito essa musculatura, então pode dar uma falha de ventilação, de desmame ventilatório por conta da desnutrição.
E a manobra de extubação, né? Pode passar todos esses testes de ventilação que a gente fez, viu os exames, tudo. A gente elegeu o paciente, esse paciente está apto para o desmame ventilatório, então a gente vai progredir com uma manobra para extubar esse paciente. Essa manobra é importante que ela seja realizada de forma correta, para poder não evitar broncoaspiração, evitar machucar o paciente. Então a manobra, como diz aqui, cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, quanto mais elevada, melhor, né? O paciente vai estar com o nível de consciência adequado, então a gente precisa explicar para o paciente o que a gente vai fazer com esse paciente. A gente vai puxar o tubo, seu João, a gente vai tirar o tubo e tal, explicar para o paciente. Antes de progredir, a gente aspira via aérea, o TOT, nariz e boca, né? O tubo, o nariz e a boca, nessa ordem, né? Após a aspiração, a gente desinsufla o balonete e solicita tosse ao paciente. Durante a manobra de tosse, exterioriza o tubo. Então, pede para o paciente tossir e puxa o tubo durante a tosse, quando o paciente estiver expelindo o tubo. E após a extubação, a gente aspirar novamente, principalmente a boca do paciente, porque vem uma secreção junto com o tubo ali. Após aspirar a boca, a gente conecta o paciente no O2 e avalia a hemodinâmica e o padrão respiratório e o nível de consciência desse paciente. Então, sempre avaliar, após a extubação, manter um pouco de cuidado nesse paciente, para a gente ficar avaliando para ver se ele não vai evoluir com insucesso. Quando utilizar a VNI após a extubação? As diretrizes brasileiras de ventilação mecânica já preconizam a ventilação após a VNI após a extubação em alguns pacientes. Então, o objetivo dessa VNI é encurtar a duração da ventilação invasiva, reduzir a mortalidade, diminuir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica, reduzir o tempo de internação em UTI e hospitalar na população de pacientes DPOC hipercápnicos. Então, pacientes que são considerados em risco de falha de extubação, que poderão se beneficiar do uso de VNI imediato após a extubação, esse é o uso profilático da VNI. Então, pacientes que têm uma hipercapnia, no caso dos DPOCs, paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, tosse ineficaz ou secreção retida em vias aéreas, mais do que um fracasso no teste de respiração espontânea. Então, a gente faz o teste, o paciente falhou com todos aqueles índices lá, ele falhou uma vez, na segunda vez ele passou, mas ele já teve esse fracasso nesse teste, então é bom utilizar a VNI nesse paciente. Mais do que uma comorbidade, né? No caso, os pacientes que têm DPOC, que têm asma, esse tipo de comorbidade. Obstrução de vias aéreas superiores, o paciente idoso maior de 65 anos, o aumento da gravidade, avaliados pelo APAST maior do que 12 no dia da extubação. Então, avaliar o APAST desses pacientes é importante. O tempo de ventilação mecânica maior do que 72 horas. Então, muita da nossa população que a gente atende aqui hoje no hospital tem um tempo de ventilação mecânica maior do que 72 horas. Então, a literatura já preconiza que esses pacientes utilizem a VNI. Paciente portador de doenças neuromusculares e os pacientes obesos. Então, essa é a população dos pacientes que vão se beneficiar do uso profilático da VNI após extubação. E quando não utilizar a VNI, a gente tem que evitar o uso da VNI após um novo quadro de insuficiência respiratória já instalado. Então, a gente extuba o paciente, com meia hora esse paciente começa num quadro de insuficiência respiratória. Por que a gente tem que evitar a VNI? Porque a gente usando a VNI, a gente pode aumentar a mortalidade desse paciente, porque o ideal seja que esse paciente seja reintubado logo. Então, se a gente protela essa reintubação, a gente aumenta a chance de morte desse paciente. Então, não podemos protelar a intubação do paciente que entrou em insuficiência respiratória após um desmame ventilatório. Nossa bibliografia. E muito obrigado.